Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai abordar um assunto que é bastante interessante, eu acho que é bastante gostoso de ser trabalhado para quem curte matemática. E seria legal que, ao você abordar o assunto de radiciação, entrasse antes em potenciação. Falar um pouco a respeito de potência. Compreenda que existem 4 operações básicas em matemática, que a gente sabe que é a soma, em que sua operação inversa é a subtração, da multiplicação a divisão. Essas são as 4 básicas. O que é interessante entender é o seguinte: você não pode confundir a potência com multiplicação. A potência é mais que uma multiplicação. Na verdade, ela é uma outra operação que já passa das básicas. E que a gente tem que entender que nessa história toda aí, ela vai usar como ferramenta a multiplicação. Então, a multiplicação é uma ferramenta da potência. E interessante é que, nessa situação, quem vai ser a operação capaz de anular a potência é justamente a radiciação. Elas são intimamente ligadas. É verdade que a ideia da potenciação você vai usar multiplicação. A da radiciação você vai usar como ferramenta também a divisão. Então é bom você saber algumas coisas a respeito disso. Eu vou mostrar por quê. Primeiro, a potência. Eu tenho um A elevado a B, que vai me resultar em C. Esse cara a gente chama de base. É o cara que sustenta o expoente, que está aqui em cima. E o seu resultado é conhecido como a potência. Funciona assim. Então, se eu tenho 2 elevado ao cubo, eu devo entender que eu não tenho 2 vezes 3 que dá 6. Na verdade, eu repito a base, a quantidade de vezes em que o expoente pede. E eu faço a multiplicação como se fosse uma bola de neve. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Este aqui é um dos básicos. Entenda que, até certo ponto, a gente trabalha sempre com expoentes naturais. Mas acontece que eles vão aparecer de maneiras diferentes. A gente vai entrar nos inteiros e o expoente também vai ser um expoente do conjunto dos racionais. Ele pode entrar como fração. A ideia de que se você tiver um 3 ao quadrado, perceba como é a diferença. Agora eu inverti a base e o expoente. É porque eu tenho 3 vezes 3. Isso me resulta em 9. Outras coisas interessantes que a gente deve conhecer são algumas propriedades. Multiplicação de potências com bases iguais. O que a gente tem que fazer é conservar a base. Este cara aqui eu nem precisaria ter colocado o 1. Ele vai aparecer. Ele não vai aparecer quando o expoente for 1.
Então, todos os números do conjunto dos números naturais, né, todos os elementos do conjunto dos números naturais, implicitamente eles estão elevados a 1. Na sua sequência normal, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai aí para o infinito. A ideia de uma multiplicação é que você conserva a base e soma os expoentes. É uma das propriedades da potência. Isto aqui seria 4 mais 2, 6, mais 1, 7, mais 3, 10, mais 4, 14. Então esse cara seria a mesma coisa que 2 elevado à 14ª potência. Meu, é um número relativamente alto. Não vou calcular, porque não vem ao caso agora. Acontece que, depois de um certo nível, a gente tem que entender que vai entrar o conjunto dos números inteiros nos expoentes. E eu posso ter 2 vezes 2 elevado à terceira, vezes 2 elevado à quarta, vezes 2 elevado a menos 3. E eu tenho que fazer a soma entre eles. 2 é a base que eu conservo, 3 mais 4 são 7, menos 3 são 4. Então eu tenho 2 elevado à quarta potência. Que isto aqui, diferente do 2 elevado a 14, é fácil de calcular. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. O problema é quando esse expoente acaba ficando negativo. Eu posso ter 2 a menos 3 vezes 2 ao quadrado vezes 2 a menos 2. Como é multiplicação, conserva a base e somos expoentes. Ainda aplicando a ideia de que estamos trabalhando com conjunto dos inteiros, devo 3, tenho 2, fico devendo 1. Estou devendo 1 e já estava devendo 2, passo a ficar devendo 3. E o meu expoente fica negativo. Quando o expoente ficar negativo, eu devo pensar numa fração. E aí eu devo entender que embaixo desse 2 tem um 1, que eu não preciso pôr, porque ele é divisor, e divisor 1 pode ser considerado um elemento neutro. Então, numa situação em que ele está negativo, o meu expoente, o ideal é você fazer o trivial, transformá-lo em positivo. Para que isso aconteça, você tem que trocar numerador com denominador. E aí o sinal do expoente muda e fica positivo. Idem, se ele está positivo e eu quero transformá-lo a fração num número inteiro, eu mudo o sinal do expoente, ele fica negativo e eu inverto. Quem estava embaixo vai para cima, quem estava em cima vai para baixo. E esse cara, na sua resolução, é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então é o resultado dele. Outra propriedade é a questão da divisão. São as principais, depois a gente tem outras a serem vistas. Se eu tiver 2 elevado à quinta dividido por 2 elevado à terceira, na divisão, ao invés de eu somar os expoentes, eu subtraio. Perceba que as bases são iguais. Conservo a base e subtraio os expoentes, porque é uma divisão. E isto vai ficar igual a 2 elevado ao quadrado, que vai ser 4. Uma outra situação interessante é se você tem 2 elevado à terceira dividido por 2 elevado à quinta. Ainda pensa-se na questão da subtração, porque é divisão. Conserva a base e subtrai os expoentes. E esse cara vai me resultar em 2 elevado a menos 2. Como o expoente está negativo, foi o que eu falei para vocês. Mais fácil seria transformá-lo em positivo. O parênteses a gente vai conversar depois. Troco o sinal
e o expoente fica positivo. E desenvolvo. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Beleza, é um quarto. Se eu tiver a seguinte situação. 2 elevado à terceira dividido por 2 elevado a menos 5, perceba que agora o expoente está negativo, mas eu tenho que fazer a subtração. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Só que esse cara aqui está com menos 5. Então, eu vou alterar o sinal. Por quê? Sinais iguais na multiplicação mais. Isso dá 2 elevado à oitava potência. Se você sabe 2 à quinta, que é uma boa saber, é 32. 2 à sexta, 64. 2 à sétima é 128. Então, 2 à oitava é 256. É o resultado desse cara aqui, 256. Então, é importante notar que a potência ela faz com que o seu número possa crescer rapidamente. Então, tome bastante cuidado com isso. Agora, existe um ponto importante a ser discutido quando a gente entra na questão da radiciação. A radiciação ela pode aparecer na forma de expoente. Então, o que acontece? Se eu tiver 4, agora eu vou colocar um elemento do conjunto dos números racionais, uma fração elevado a meio. Como é que eu vou resolver isso? 4 elevado a meio já não é um número inteiro, ele entra na ideia de fração, que poderia ser escrito assim também, tá? Ó, é a mesma coisa, 4 elevado a 0,5, ou então os chamados 5 décimos, que seria a mesma coisa. Bom, aí eu vou ter que usar um processo dentro da radiciação, em que, já que é fração, entra a raiz. O 4, que é a base, vira uma coisa que a gente vai chamar de radicando, e eu vou falar sobre isso. O cara que está aqui embaixo, ele passa a ser o índice da raiz, que eu não precisaria colocar porque é o mais conhecido de todos, que é o 2, a gente chama de raiz quadrada. E este cara que estava como numerador vem como expoente. E aí, não se esqueça, o 2 eu não preciso colocar porque é raiz quadrada. O 1 eu não preciso colocar porque ele é um elemento neutro na questão da potência. E eu simplesmente extraio a raiz quadrada do 4, que vai dar 2, que nesse momento eu vou trabalhar com uma coisinha chamada módulo, mas no momento não vou falar sobre esse. Quando chegar o ano que vem, a gente vai ter que entender uma outra situação. Então, raiz quadrada do 4 é 2. Perceba, você pode ter um expoente inteiro, você pode ter um expoente fracionário. Podem aparecer outras coisas, mas vamos ficar por enquanto nessa situação. Entenda o seguinte, a raiz ela aparece assim. Vamos supor que esse aqui seja o meu A, o meu B e aqui o C. Eu vou chamar o B de índice. Eu vou chamar o A de radicando. Eu vou chamar este símbolo que a gente usa para raiz de radical. E este cara é a raiz. É assim que a gente enxerga a ideia de uma raiz, que no caso é quadrada. O grande erro das pessoas é acharem que só existe raiz quadrada. Não é verdade. Existem outras raízes que são importantes de se conhecer.
Basicamente, para a gente calcular a raiz, existem algumas técnicas. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com fatoração de números primos. Alguns confundem, é o MMC. Não, MMC é múltiplo mínimo comum e a gente usa mais do que um valor para poder trabalhar ao mesmo tempo. Nesse caso, não, a gente vai simplesmente fatorar em números primos, ou seja, conhecimento prévio, os números primos. É bom você conhecer pelo menos os primeiros, 2, 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e o 23. Pelo menos esses. São infinitos, tá? E não se esqueça, número primo é aquele que só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Tudo bem? Então ele só tem 2 divisores. Vamos supor que eu queira extrair a raiz quadrada de 16. Perceba que eu não vou colocar o índice aqui. Se eu não coloquei o índice, eu já falei, é raiz quadrada. Então, professor, essa raiz é fácil. Dá 4, porque 4 vezes 4, olha a potência aí. 4 vezes 4 dá 16. Então, a raiz quadrada do 16 é 4. É verdade, a verificação fala assim, ó. Se você tiver o 4 ao quadrado, olha ele lá, vai dar 16. Então, perceba que uma é o contrário da outra. Só que alguns valores são difíceis para serem calculados. E é por isso que eu uso a brincadeira de fatorar em números primos, como 16 é par por 2, que vai dar 8. 8 dividido por 2, que dá 4. Continua sendo par, que eu divido por 2, que dá 2, que eu divido por 2, que dá 1. O que é que eu tenho que entender? Esse cara aqui, que eu não estava vendo, é 2. E ele fala assim para mim, ó, trabalha com 2 iguais, ou seja, 2 com 2, 2 com 2. Parzinhos. Cada par de números iguais vai me dar 1. Ele decresce. E agora eu posso simplesmente calcular, e 2 vezes 2, 4. Eu calculei. Tranquilo. Se eu quisesse fazer raiz cúbica, agora eu tenho que colocar, porque já não é quadrado. Tem que pôr. Se você não põe, é porque é raiz quadrada. De 16, também dá para calcular com esta situação. Eu só tenho que tomar um certo cuidado, porque agora, ao invés de trabalhar com parzinhos, eu vou trabalhar de 3 em 3. Será que vai dar? Não sei, vamos ver. 16 a gente já fez. O que aconteceu? Deu 2 de 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Só que agora eu tenho que trabalhar com 3. Então, cada 3 me dá 1. Professor, mas esse não formou 3. E caramba, esse cara vai ficar preso. Esse ficou na cadeia. De que maneira? Esse saiu. Esse ficou. Aí como é que fica a resposta? O cara que saiu, 2, e o cara que eu não consegui tirar vai ficar lá dentro. Então o resultado desse é 2 raiz cúbica de 2. E detalhe, como eu não coloquei nenhum sinal entre o 2 e a raiz, isso aqui é uma multiplicação. Funciona assim. Professor, e se eu estivesse tirando raiz à quarta de 16? Faço a mesma coisa. Eu fatoro. 16 eu divido por 2, que dá 8. Eu divido por 2,
que dá 4, eu divido por 2, que dá 2, eu divido por 2, que dá 1. E agora, ao invés de trabalhar com 3, ele manda trabalhar com 4. Cada 4 me dá 1. Então, a raiz à quarta de 16... Opa, é 2. Não sei porque que eu coloquei 4 lá. Deixa eu apagar isso aqui. Quem saiu, é porque eu contei, né? Quem saiu foi um único 2. Então, a raiz à quarta de 16 é 2. Simples assim. Professor, e raiz à quinta? Raiz à quinta de 16 é raiz à quinta de 16. Por quê, professor? Porque eu não vou ter como formar 5,2. Agora, se você me perguntar qual é a raiz à quinta de 32, eu vou responder que é 2. Por quê? 2 à quinta potência é 32. Se eu for fatorar, percebe. Dá 16. E agora repete. Dá 8, 4, 2, 1. Como eu quero raiz à quinta, grupinhos de 5. Cada 5 vai me dar 1. Aqui tem 5, então eu vou ganhar um 2 que vai sair. E a gente sempre vai assim. Então quer dizer que nem sempre dá para tirar tudo da raiz, professor? Nem sempre dá para tirar tudo da raiz. E a gente deixa indicado. É simples, a gente simplesmente deixa indicado. Vamos supor que eu peça para que vocês calculem a raiz quadrada, olha lá, vai ser grupinho de 2, de 75. Perceba, não é um número par, portanto não dá para dividir por 2. Mas ele dá para dividir por 3, porque 75, somando 7 com 5, dá 12. E 12 é divisível por 2. Eu já trabalhei essa ideia. Então, divisível por 3. 12 é divisível por 3. Então, 75 é a soma dos algarismos. 7 com 5, 12. 12 é múltiplo de 3, portanto, dá para dividir por 3. É lógico que todo mundo sabe que dá 25, né? Porque 25 mais 25 mais 25 dá 75. Esse já não é divisível por 3, porque 2 mais 5, 7. 7 não está na tabuada do 3, a gente vai para o próximo número primo, que é 5, que dá para dividir. Que vai dar 5, que eu divido por 5, que dá 1. Grupinhos de 2, porque a raiz é quadrada. Então, este cara aqui formou um grupinho. Este cara aqui não. Este ficou preso dentro da raiz. Eu libero quem eu soltei, que é o 5, e deixo preso quem não conseguiu sair, que foi o 3. Então, raiz quadrada de 75 é 5 vezes raiz quadrada de 3. Notem que nós estamos trabalhando com raízes que não são exatas. As exatas, por favor, vocês têm que saber. Eu depois vou mostrar um processo que a gente conhece a tabuada e também extrai as raízes quadradas. E seria bom que você conhecesse até a raiz quadrada de 144, que dá 12. É uma boa, são muito usadas. Basicamente, o que a gente tem que entender é isso. Notem o seguinte. Se eu tenho 9, vamos deixar 81. 81 elevado a 1/3, eu tenho que entender que esta fração é uma fração, veja, é uma fração, e ele é expoente, então é raiz. Que tipo de raiz, professor? Vamos ver. Olha lá, isso é igual. O meu radicando é 81.
desenho o radical. Agora não é o quadrado, o 3 vem para cá. E o 1 aqui. Só que 81 elevado a 1 dá 1, 81. Então não preciso pôr. Mas vamos colocar só para saber como é que é. Não precisa colocar este 1. Mas a gente só para saber que o numerador vem como expoente do radicando. Fatora. 81. Não dá para dividir por 2 porque ele é ímpar. Mais 8 mais 1 dá 9. 9 é divisível por 3, então a gente divide por 3. Quando você fizer essa divisão, sabe que 81 dividido por 3 dá 27. Em que eu vou, de novo, dividir por 3, que vai dar 9, que eu divido por 3, que vai dar 3, que eu divido por 3, que vai dar 1. Grupinhos de quanto? Grupos de 3. Então, cada 3 me dá 1. E este cara não conseguiu fazer grupinho de 3, então ele fica preso. Está lá preso. Nessa brincadeira, quem sai? O 3, que foi liberado, fica preso o 3 na sua raiz cúbica. Simples assim. Então quer dizer que 81 elevado a 1 quarto vai me representar a situação do 4 aqui. E aí o 81 são grupinhos de 4, a gente já fez o cálculo. 3, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1. São grupos de 4. Então, este cara vai me resultar, olha lá o 81 como o radicando, vai me resultar em 3. Raiz a quarta de 81 é 3. Primeira aula eu vou trabalhar apenas com essa ideia. Depois a gente vai mostrar algumas operações que envolvem radiciação quanto à sua ideia de multiplicação, raiz dentro de raiz, soma de raízes e alguns aspectos que são importantes. Essa aula é a básica para que a gente entenda como é que funciona a ideia de expoente fracionário. E eu posso misturar também, tá? O expoente fracionário pode ficar negativo. Então é bom que a gente fique atento quanto a isso. Tá, professor, só mais um detalhezinho aí que eu não entendi. O senhor trabalhou um terço, trabalhou um quarto, trabalhou meio. E se de repente você estiver trabalhando a situação de 4 elevado a 2 terços? Como é que funciona isso? Perceba, nada complicado. Resolvi trabalhar só mais esse aqui para você ver. Quem é o radicando? É 4. O 3, ele vem como índice. E esse cara aqui de cima vira o expoente. Então, na verdade, eu tenho raiz cúbica de 4 elevado ao quadrado. Então, na verdade, nós temos a raiz cúbica, 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Fatora. 16 eu divido por 2, que vai dar 8, que eu divido por 2. Dá 4, que eu divido por 2. Que dá 2, que eu divido por 2, que dá 1. Grupinhos de quanto? Grupos de 3. Saiu um 2 e esse outro 2 ficou preso. Então, o resultado disso me resulta no 2 que saiu, raiz cúbica de um 2 que ficou preso. Esse é o resultado. Mas, professor, a gente vai deixar assim? Vai. Vai deixar assim. Este é o resultado e é assim que ele vai ser trabalhado. Ok? Aguardem próxima aula. Haverá. Muito breve. Obrigado. Boa noite, bom dia e boa tarde a todos.